Salve, salve, amantes do futebol feminino brasileiro. Hoje, mais um episódio aqui do Fala FM. Dessa vez para comentar rapidinho aí a convocação do Arthur Elias para a Copa América 2025. Copa América essa que vai acontecer em Quito, no Equador, entre os dias 12 de julho e 2 de agosto, com 12 seleções. E também essa convocação vai servir para o amistoso que o Brasil vai fazer contra a França no dia 27 de junho, em Grenoble, na França. Então, essa convocação, para já dar início aqui diretamente ao tema que saiu, de acordo com a listinha oficial aqui da CBF, com as goleiras Lorena, Camila e Cláudia, ou seja, sem surpresas, A gente mantém as 3 goleiras que estavam convocadas nos últimos amistosos contra o Japão. Zagueiras Tarciane, Isa Haas, Kaká e Marisa, também sem surpresas, As mesmas jogadoras que estavam convocadas, tirando a Thaís Ferreira. Nas laterais, aqui, de acordo com a arte da CBF, eu vou falar logo mais disso daqui. Como laterais, Fê Palermo e Antônia pelo lado direito e Yasmin Fátima Dutra pelo lado esquerdo. Como meio-campistas, apenas a presença da Duda Sampaio, Angelina, Ana Vitória e Ari Borges. Então, um destaque aí, para Ana Vitória entrando no lugar da Yaya. E como atacantes, Caroline, Dudinha, Marta, Johnson, Amanda Gutierrez, Gil, Gabi Portilho e Luane. Tendo aí como principal observação a entrada da Gabi Portilho, o retorno da Gabi Portilho para a seleção, no lugar aqui que a gente pode dizer da Adriana, Adriana, que foi aí uma jogadora que estava nos amistosos e agora não está mais, Então, bom, o que a gente pode dizer dessa convocação, Muita gente está criticando, outras pessoas estão citando nomes, tem gente que falou em incoerência, sempre muitos comentários, quando sai uma convocação aí, de uma lista da seleção brasileira, especialmente porque mexe aí, com o carinho de muitas pessoas, de torcedores com suas atletas de preferência. Também envolve um espectro maior, de atletas que você tem que atender todo mundo. Tem gente, por exemplo, que não entende muito bem a convocação de uma Ana Vitória, que joga no Atlético de Madrid, ou mesmo da Ari Borges, que está jogando nos Estados Unidos, a gente não acompanha tão de perto, Então, tem muitos questionamentos, sempre que tem uma convocação. E aí eu queria vir aqui dar minha opinião, Antes de tudo, eu acho muito importante destacar aqui a arte que a seleção, que a CBF, ela divulga com as características aqui, com as posições destacadas. Ela dá uma confundida um pouco na cabeça das pessoas, especialmente para quem não acompanha de perto os jogos, para quem vê o jogo sem tanto interesse em tentar entender a disposição tática, o sistema. Então acho que isso talvez seja a grande coisa que a gente tenha para contribuir aqui nessa conversa, Porque tirando as goleiras, que vão ser sempre goleiras, o Arthur é louco, mas não tanto, as goleiras vão ser sempre goleiras, o resto tudo tem muita margem, E a gente já começa a falar disso logo pelas zagueiras, Porque aqui a gente coloca como zagueiras a presença da Tarciane, Isa Haas, Kaká e Marisa. Se você leva isso ao pé da letra, você já fica com o pé atrás. Por quê? Porque o Brasil tem jogado há bastante tempo, basicamente no ciclo inteiro do Arthur Elias, com 3 zagueiras. Então teria uma zagueira só de reserva? Aí que já começa a ter o lance de perceber a lista aqui e entender como ela funciona, Então a gente lembra, por exemplo, que a Fê Palermo, ela tem jogado como zagueira, então ela seria mais uma dessas zagueiras. A Antônia é uma lateral, mas também que já jogou muito como zagueira, então provavelmente o Arthur já está considerando que o lado direito, as 2 laterais que jogam pelo lado direito, elas são na verdade zagueiras. Se precisar a Antônia jogar de ala, claro que ela sabe jogar. Se precisar a Fê Palermo jogar em qualquer uma das 2 laterais, que inclusive ela joga assim no Palmeiras, já jogou assim em situações diferentes, ela joga. Mas a princípio, de acordo com o que tem sido os jogos, elas não vão ser laterais, elas nem alas, muito menos alas. Elas vão ser zagueiras. A Fê Palermo, por exemplo, é zagueira pela esquerda. A Antônia provavelmente seria uma zagueira pela direita, mas o Arthur não teria problemas em improvisar isso. Mas aí que tá, Então, se você coloca como Fê Palermo e Antônia como zagueiras, você entende
que são 6 zagueiras convocadas. E aí, então quem são as laterais? São só Yasmin e Fátima Dutra? Elas são as alas pela esquerda, assim que elas jogaram. A Yasmin jogou o primeiro jogo contra o Japão, depois a Fátima Dutra, né, jogou o segundo jogo, entrou também durante os jogos, né. A Yasmin jogou, né, contra o Japão principalmente, foi a principal atleta, tem se destacado ali, é uma titular quase que absoluta desse time do Arthur Elias. E a Fátima Dutra entrou muito bem, quase fez um gol no segundo jogo contra o Japão, né, então teve um destaque também, acabou ganhando aí a vaga para essa lista do Arthur Elias para a Copa América, e ela está convocada ali. Mas e pelo lado direito, quem é que é a ala então? Bom, nos jogos contra o Japão, foi evidente para quem assistiu e para quem observou que quem jogou como ala direita foi a Luane no primeiro jogo e no segundo jogo como a Adriana. A Luane se destacou na minha visão, foi muito bem, eu gostei muito da atuação dela. E no segundo jogo quem jogou foi a Adriana, e aí eu já não gostei tanto, ela não foi bem, inclusive no podcast sobre a seleção, no último episódio, eu falei muito sobre essa vaga estar em aberto, né? E eu até destaquei que poderia ser, por exemplo, como a gente fala muito de Corinthians aqui, uma Jaqueline, ela ocupa muito bem essa posição e tem jogado exatamente nessa função de ala pela direita, uma meia pela direita com o Lucas Piscinato no Corinthians. E sei que o Arthur confia nela para fazer isso também, assim como a Gi Fernandes, né, que é a nossa lateral mesmo, nossa ala, mas que tem jogado, né, com bastante ofensividade, com bastante liberdade nesse sistema do Lucas, que também é um sistema com 3 zagueiras, né? Então é uma posição que está em aberto. É uma posição que, por exemplo, com a saída da Adriana e o retorno da Gabi Portillo, a gente fica especulando, será que a Gabi Portillo vem para ser uma dessas alas? Eu sei que se precisar ela vai jogar, ela já fez isso com o Arthur algumas vezes, mas não dá pra gente cravar nada de primeira, assim, né? Não dá pra gente cravar nada de primeira. Mas tem uma grande possibilidade, sim, de ser Luane e Gabi Portillo revezando pela ala direita, né? Mas claro, a Copa América vai ser um período de mais tempo com a seleção, de mais treinos, elas vão passar mais tempo juntos, o Arthur pode fazer mais testes, de repente pode testar uma formação só com 2 zagueiras, em um jogo que vai ter mais dominância, por exemplo, da posse de bola, que a gente vai controlar mais o jogo, que a gente vai, né, ficar nessa situação de fazer talvez um ataque um pouco mais lento, que não seja tão incisivo, ou então mesmo de abrir o placar rapidamente e depois já ficar mais nessa administração do placar para não ter tanto desgaste contra as seleções mais fracas, né? Então tudo isso são cenários possíveis aí na Copa América, né? E eu acho importante a gente pensar nessa convocação muito entendendo, para entender, né, também como funciona a cabeça do Arthur Elias, a gente pensar nessa convocação como ainda um teste para a Copa do Mundo. O objetivo dessa convocação, o objetivo de tudo isso é sobre a Copa do Mundo daqui 2 anos, não é sobre a Copa América. A gente não está desesperado por um título, Arthur Elias está balançando no cargo, precisa corresponder, precisa ganhar a Copa América de qualquer jeito, porque senão ele levaria ali quem são as jogadoras que ele mais confia, vamos levar umas jogadoras mais experientes, vamos trazer a jogadora X, Y, Z, quem que a gente vai trazer que vai garantir a gente bem nessa, né? Porque numa dessas, por exemplo, ele não levaria, sei lá, talvez uma Johnson, sabe? Então a gente tem que pensar um pouco por esse lado, talvez a Kaká, a Fátima Dutra, sabe? Então são jogadoras que estão sendo testadas. E aí, considerando isso, que são testes, pensando em Copa do Mundo daqui 2 anos, qual é a intenção dessa convocação para a Copa América agora? A intenção, como ele mesmo falou na entrevista coletiva, é preparar essas jogadoras para que elas joguem competições menores, para que elas estejam alinhadas com o sistema, mas que acima de tudo elas estejam acostumadas a vestir a camisa da seleção brasileira, inclusive jogando uma competição oficial, entende? Não é só jogar um amistoso, passar uma semana ali e entender. Então a gente tem que entender a Copa América como mais uma preparação, como mais um período dessa preparação, como talvez um momento que ele mais vai poder ver esse time junto, ver as pessoas treinando. Então, por exemplo, assim, muita gente questionou, cadê a Jennifer? Como é que ele não convocou a Jennifer? Será que ele não estava vendo o futebol mexicano? Bom, para começar, que isso é uma viagem, né? Porque ela estava na convocação de uma semana atrás, ela estava jogando, ela fez parte. Mas o Arthur conhece plenamente a Jennifer, ele conhece a Jennifer de olho fechado. Se ela falar, se 10 pessoas falarem só pela voz, ele sabe quem é, ele sabe como ela joga. Se ele vê só a silhueta de jogadoras jogando no ataque, ele sabe quem é a Jennifer, sabe? Tipo,
ele não precisa testar ela, entende? Agora, por exemplo, uma Johnson, que foi bem, fez um gol, foi decisiva, ele viu por uma semana e provavelmente ele gostou nos treinos para estar levando de novo, mas como ela se comporta nesse médio prazo? Como que ela vai lidar com uma competição em andamento, com a gestão disso, com ficar na reserva, com entrar, enfim, com várias questões que passar mais tempo junto com essas atletas vão trazer, né? Então acho que a gente precisa lembrar disso, que essa é uma convocação para teste. Ah, não levou a Jennifer, levou a Amanda Gutierrez. Sim, tipo, ele já conhece muito bem a Jennifer e a Priscila, que foram as 9, né, que ele levou para a Olimpíada, e que são as jogadoras que ele acredita muito. Ele não precisa mais testar elas, né? A Priscila, lembrando que está machucada, né? Claro, por isso não tem sido convocada também, mas ele já sabe como ela joga. Agora, Amanda Gutierrez, o que ele jogou muito contra ela, né? Ele sabe como ela joga, mas ele ainda está tentando entender como ele joga com ela, como que uma camisa 9 de referência, mais alta, com mais bola aérea, vai se comportar dentro desse sistema. Ele precisa testar, assim como ele já testou inúmeros atletas. Não é porque não está nessa lista que a Jennifer está fora do baralho. Ah, mas ela não vai para a competição, então é porque ele não gostou. Não é isso, é porque essa jogadora ele já conhece. Claro, ele não vai trocar todo mundo, ele vai manter ali uma espinha dorsal, né, da seleção, mas ele vai convocar outras atletas para ir testando durante esse processo. Eu acho que isso é natural. Possivelmente ele conversou com atletas que entraram, com atletas que saíram da lista, e acho que está tudo certo, sabe? Não quer dizer que é um sinal de aprovação absoluta ou de reprovação se não está na lista, né? É tudo, a coisa não é esse 880. A gente pode tentar ir com um pouco mais de calma para fazer essa avaliação, sabe? Então, eu gostei muito dessa lista. Eu acho que ela é total coerente. Eu vi, por exemplo, um comentário no Twitter, que eu até respondi, foi um comentário interessante da Gabi, falando, a Jennifer não está nas melhores condições físicas, mas a Gabi Portillo tá voltando de lesão. Aí já entra num campo que até faz sentido a pergunta, seria massa alguém ter perguntado isso para ele durante a coletiva, mas eu acho que já entra na questão de que a gente não tem todas as informações, né? Às vezes a atleta tá lá no Tigres, estava jogando, e ela é convocada, e somente quando ela chega para treinar, quando ela está ali passando a semana com o time, a comissão, que também tem uma comissão médica ali, que é liderada pela Lígia, né, que era do Corinthians também, pode ser que a atleta chegue ali e eles percebam que ela não está na melhor condição física, pode ser que seja detectada uma nova lesão, pode ter acontecido uma lesão inclusive durante os treinos, a gente não tem todas as informações, e se o Corinthians historicamente não detalha as suas lesões para o público, e essa decisão com certeza tinha o dedo e o aval do Arthur Elias durante todo esse tempo que ele construiu, né? O que é o Corinthians feminino e como ele se comporta, provavelmente na seleção vai ser parecido. Ele não vai querer, ele entende que ele não precisa justificar tudo sobre departamento médico para fora, né? Então, acho que a gente só não sabe, talvez, das coisas, assim. A gente não sabe. Pode ser que a Gabi Portillo já esteja voando nos treinos. Você acha que não teve alguém da comissão assistindo treinos, eles pegando informações com a comissão técnica do time dela, né? Lá nos Estados Unidos, do Gotham. Então, tudo é monitorado, gente. Tudo tem muita informação. Hoje é muito fácil conseguir informação. Então, assim, se ele tá falando que a Jennifer tem um problema físico e ele convocou a Gabi Portillo, por exemplo, é porque isso tá tudo certo, porque vai se resolver. Ah, mas na Olimpíada ele levou a Caroline sem estar nas melhores condições. Mas ele confia nela. Eu já ouvi da boca dele pessoalmente que a Caroline é a jogadora mais importante, a mais promissora do Brasil, é a jogadora fundamental desse esquema, tanto que, né, isso foi mostrado aí nos últimos amistosos, tanto contra os Estados Unidos, contra o Japão, a presença dela é fundamental, a velocidade dela, a inteligência, o jeito que ela joga é fundamental para o time, seja jogando como dupla de ataque ali na frente, seja jogando atrás das duas atacantes, ela se destaca sempre. Então, é isso, quando o cara confia, ele vai convocar, e assim ele confia na Gabi Portillo, por exemplo, que é uma jogadora que tem uma velocidade muito acima da média, que tem uma disposição tática, que tem uma raça, que tem, ainda que não tenha, por exemplo, a melhor capacidade de finalização, é uma jogadora que cria muitas situações de gol, que dá muita assistência, que sabe marcar sob pressão, que sabe marcar em bloco alto, né, como ele gosta. É uma jogadora que vai cumprir muito bem essa disposição tática que o sistema do Arthur Elias pede, né? Mesma coisa no meio de campo, Ari Borges. A gente já viu que é uma jogadora que ele conhece. Mas ela jogou 2 minutos nesses 2 amistosos e agora é convocada.
Porque ele já confia. Tipo, tem atletas que ele precisa testar, tem atletas, por exemplo, que não vai sair do time que é para não perder a essência, tem atleta que ele já conhece e já tá meio certo. Então, Ana Vitória, por exemplo, ela é uma jogadora que esteve convocada, que foi cortada em alguma lista recente, acho que até na última, né? Ela tava e saiu. E aí ele quer ver e vai ver por mais tempo e tá tudo bem. Quer dizer que a Yaya tá fora? Não quer dizer, mas talvez possa dizer: Yaya, se esforça mais para voltar. Pode ser também, mas a gente precisa entender que a gente não sabe de tudo, e o que a gente pode avaliar é, dentro do que o Arthur Elias tem apresentado em listas anteriores e de como ele pensa a seleção, essa convocação é muito coerente porque atende todos os critérios que ele quer para o jogo que ele pratica e, acima de tudo, é coerente com o que a gente consegue entender que ele já testou e com o que ele ainda quer testar mais. Então, a lista ela passa a ter essa coerência quase que total quando a gente entende que a Copa América é só mais uma etapa de preparação para a Copa do Mundo daqui 2 anos, para a Copa do Mundo de 2027. Então, gente, tá tudo bem, a gente pode gostar mais de um nome ou de outro, mas a lista é coerente, a lista é boa, a lista é eficiente, de acordo com o que ele acredita. Ah, mas eu gosto da Gabi Nunes. Ah, mas eu queria que a Vicky fosse. Ah, mas por que ele não levou a Bia Menezes do São Paulo? Gente, tem muitos nomes, sempre alguém vai ficar de fora. Preferências, né, elas são complexas. Você prefere uma coisa, eu prefiro outra, o Arthur prefere outra. E eu acho que a gente, quando vai analisar a seleção brasileira, a gente tem que entender contexto e a cabeça de quem está convocando. Senão, é só opinião. E eu gosto, pelo menos aqui, de tentar enxergar pelo menos um fato, pelo menos a tese que baseia a opinião de quem está convocando. E aí o que eu penso vem em segundo plano. Eu gostaria, por exemplo, de testar mais a Bia Menezes. Beleza. Eu não sou tão fã da Ana Vitória, mas até pelas chances que o Arthur Elias dá e por como ele acredita no futebol dela, eu passei a gostar mais do futebol dela. Quando ela entra, eu tento prestar atenção, tento ver que disposição tática que ela oferece, como ela joga, e comecei a gostar mais. Eu acho que é sobre isso também, sobre você dar o braço a torcer e tá aí disponível a mudar de opinião e entender por que a jogadora joga ou não. Por exemplo, tem gente que não acompanha tanto o Corinthians, não entende por que a Marisa é titular absoluta, e vai ser cada vez mais. Porque o jogo dela se encaixa perfeitamente com o que o Arthur Elias acredita e espera de uma defensora, de como ela constrói um jogo, de como ela se posiciona dentro do elenco, sobre mentalidade. Então tem muitas coisas aí, né? Então, por exemplo, você vê aqui essa lista de defensoras. Para mim, na minha visão, Tarciane, Isa Haas e Marisa, elas nunca mais vão sair do time. Elas vão estar em todas as convocações importantes. Não precisam ser testadas. E elas vão dar a sustentação que o time precisa para ter uma segurança ali. Agora, a Kaká, eu acho, por exemplo, que quando ela entrou contra o Japão, ela entrou nos 2 jogos, ela foi muito bem. E é um nome que vai brigar forte. Mas quer dizer que ela está garantida? Não. Quer dizer que ela está na disputa com outras jogadoras que vão brigar por essa vaga em tese, né? Como se a gente pensar de acordo com a arte aqui, né? Mas claro que a gente tem que considerar a Fê Palermo e a Antônia na disputa também, pensar em 6 vagas. Então, por exemplo, se a gente acredita que Tarciane, Zahaz e Marisa já são certezas do agrado do Arthur, né? Quase certeza, sempre pode acontecer alguma coisa, mas ao que tudo indica até aqui, esses 3 nomes são muito fortes dentro da lista. Mas, por exemplo, Fê Palermo, Antônia, Lauren, né, que é uma jogadora muito interessante, muito nova ainda, e como ele gosta de pensar no futuro da seleção, ela sempre vai ter que ser colocada dentro desse baralho aí, né? A Rafaele Souza também, não quer dizer que ela tá fora. A Thaís Ferreira, né, que foi convocada contra o Japão e agora não tá na lista. Então tem muitas jogadoras boas brigando por essas 6 vagas de quem vão ser as defensoras desse time. Na lateral direita, na ala direita, a gente já falou sobre a Luane, quem vai ser a reserva. Essa vaga ainda está em aberto. Do lado esquerdo, Yasmin é certeza, mas e quem é a opção? Fátima Dutra foi agora, mas em algum momento pode ter o retorno da Bia Menezes, como ela já foi convocada em outras ocasiões, né? Então tudo isso ainda está muito aberto e muita coisa pode acontecer até lá. Mas uma coisa que é importante a gente pensar aqui é uma fala que o Arthur deu em uma das respostas que quem publicou foi o Dibradoras, falando sobre por que a Johnson tá, por exemplo. Por que, sei lá, a Dudinha tá. É porque ele acredita que essas jogadoras têm que estar preparadas, jogando em competições que são importantes, mas não são o principal foco.
elas têm que ser preparadas durante esses jogos para chegar ali numa Copa do Mundo, estarem acostumadas e ambientadas com esse tipo de disputa, com esse tipo de cobrança. Então é natural, gente. Essa lista é muito boa, funciona, é coerente e é isso. A gente tem que confiar aí no trabalho do melhor treinador do país há não sei quantos anos e um dos melhores treinadores do mundo, inclusive, como foi até com o prêmio da FIFA aí, né? Ele que foi eleito o terceiro melhor treinador do mundo, né? Então vamos confiar e seguir. Acho que vai ser bem legal ver esse jogo amistoso contra a França e depois a Copa América também. Eu acho que vai ser um cenário de muitos testes, de rodar bastante o elenco. A gente vai ver todo mundo jogando com mais tempo, com mais atenção e vai ser muito legal isso daí. Tem gente também que está criticando a convocação da Marta, porque é uma coisa que eu até falei no episódio anterior, né, sobre os jogos contra o Japão, que a presença da Marta no segundo jogo como titular e também no primeiro jogo, quando ela entrou no segundo tempo, o time perde um pouquinho de intensidade ali na marcação de pressão, né, no bloco alto, no perde-pressiona, ainda que a Marta ela tenha comprado a brisa e ela cumpra essas funções. Claro que é muito diferente quando ela está em campo ou quando, por exemplo, está uma Gil Garbellini jogando, né? Ou quando está uma Dudinha, ou quando está a Gabi Portillo, como vai ser a Caroline, enfim, todas essas atletas mais jovens que têm outra disposição física, né, para cumprir isso. Só que eu acho importante a gente pensar que a presença da Marta nessa seleção, ela vem para trazer essa experiência mesmo, de ser uma jogadora que está ali quase como foi, a gente pode fazer muito um paralelo do que foi a Grazi nos últimos anos de Corinthians. A Grazi ela não era mais titular absoluta, a Grazi foi perdendo espaço de jogo, mas ela nunca perdeu a sua importância no vestiário, a sua importância de controlar a garotada, de dar exemplo, de liderar um time, mesmo que não seja tão verbalizado isso, que não seja o atleta que mais fala, por exemplo, no caso da Grazi, era uma presença ali que é muito forte, de respeito e até de confiança mesmo, né? E é uma atleta que chegava nas mais novas e podia falar o que for que vai ser respeitada. E a presença dela ali no elenco do Corinthians nos últimos anos de carreira dela era muito maior do que a presença dela em campo. Ah, mas seleção é diferente, são 23 atletas, tem menos possibilidades, como que a gente faz? São 23 atletas? A questão é essa, é que ela ainda tem desempenho, claro, ela ainda é uma jogadora muito importante, senão ela não seria convocada, ela pode jogar. Ah, mas eu preferia que fosse, sei lá, a Vicky Albuquerque ou a jogadora do Cruzeiro, que, né, fugiu o nome agora, ou a Bianca Brasil do Cruzeiro. Tudo bem, gente, mas o desempenho não é tão diferente assim. Por mais que você ame uma dessas duas jogadoras, a Marta nunca vai estar atrás. A Marta é a melhor jogadora do planeta, a melhor jogadora da história do futebol feminino. É claro que mesmo numa condição física um pouco atrás de jogadoras mais jovens, ela tecnicamente, mentalmente e taticamente é uma jogadora essencial. E eu acho que acima de tudo tem um recado sobre uma jogadora que, mesmo com todas as pompas que ela tem, com tudo que ela conquistou, com toda a sua história no futebol feminino, ela acreditou no Arthur Elias, ela acredita no sistema, ela acredita no projeto. Eu acho que tem jogadoras que são muito importantes também para o futebol feminino, que tem uma trajetória muito bonita, mas que se não comprar a brisa, não vai estar sendo convocada, né? Eu acho que um exemplo mais evidente disso até aqui foi a Debinha, que eu acho que não se adaptou num primeiro momento com a seleção ali, logo no começo, né, desse período Arthur Elias na seleção, mas claro, ela foi convocada, né, para os jogos contra o Japão, mas teve um corte, né, por lesão, mas eu acredito que ela ainda vai voltar a ter chances, mas é isso, ela tem que comprar essa brisa. E eu acho importante para todo mundo que está aí nessa convocação, para as mais jovens ou até para quem ficou de fora, de olhar para a Marta e ver que ela está dobrando marcação, que ela está marcando lá em cima, que ela está pressionando zagueira, que ela está correndo, se dedicando, que ela aceita ser banco de reservas dentro dessa seleção, ela entende o novo papel, sabe? Então você não pega uma jogadora como essa e joga fora. Pelo contrário, a gente tem que valorizar e eu acho que é natural que todo mundo que está ali valoriza e respeita a figura dela. Então a gente não pode menosprezar isso. Futebol não é só campo, futebol não é só bola na rede, futebol é muito mais do que isso. E a Marta, ela corresponde não só no campo, isso eu acho que a gente não tem o que falar, mas para além das nossas preferências, se preferir a jogadora A ou B no lugar dela, a gente tem que lembrar da importância dela fora do campo, em exemplo, em liderança, em disposição e de
quanto entrou na brisa de comprar o que é o jogo do Arthur Elias e dessa comissão técnica nesse projeto do Brasil para a Copa do Mundo de 2027. Então é isso, era isso que eu acho que a gente precisa entender. A Marta tá ali, não é à toa, não vamos menosprezar esse nome, assim como outros nomes dessa lista, assim como nomes que estão de fora e vão ter chances novamente. Eu acho que não tá difícil de entender isso e que tem uma coerência nisso sim. Tem muita inteligência nisso, tem todo um plano aí por trás disso. E é isso, para mim o assunto Marta não é nenhuma questão, não tem nenhum problema. Eu enxergo exatamente o que o Brasil ganha ou perde com a presença dela, mas eu tenho total consciência do porquê ela está nessa lista e tenho certeza que a comissão técnica também pensa algo parecido. Ainda que não seja dito, eu confio muito nessa tese. Então é isso, eu acho que era um pouco aí para dar uma passada geral nessa convocação. E não queria me alongar muito, mas eu acho que eu consegui pincelar um pouco de tudo que eu penso até aqui, né? Então vamos ficar de olho e acompanhar essa trajetória aí, beleza? Valeu, muito obrigado e até mais aí. Daqui a pouquinho tem jogos aí, próximo episódio para voltar a falar de Corinthians, né? Então nos vemos em breve. Tchau, tchau.